E agora, então, a gente está nessa transição, que eu saí do Japão, atingi lá o meu sucesso como prestador de serviços de massagem, era autônomo, eu ganhava por produção, eu já vivia lá de massoterapeuta. Já na primeira fase, na fase iniciante, eu já conseguia ter, né, uma renda que conseguia me sustentar, conseguir pagar todas as minhas dívidas no Brasil, e agora eu estou retornando ao Brasil, por isso que a gente dá uma regredida na nossa fase, apesar de oficialmente, na linha do tempo, eu já estar bem mais experiente, certo? Porque a gente já está lá, ó, na nossa fase sênior, na nossa fase avançada, a gente já está lá no quarto marco. Por que isso também representa ou confere na linha do tempo aqui no Brasil? Porque foi nessa época que, devido à minha experiência, eu já abri a minha empresa. Então, abrir a empresa de massagem, o Spa Urbano, que é a Shizen Day Spa, também representou um marco de sucesso. Consegui colocar em prática todo aquele conhecimento que eu tive, aquela experiência que eu tive no Japão, aqui no Brasil, mais especificamente na cidade de Londrina, isso já em 2004, né? Você viu que foi um tempo, por isso que lá no final, na fase júnior, teve que ter bastante paciência, bastante disciplina, porque foi todo o processo de formação da faculdade, trabalho e tudo mais, que tornou possível abrir a minha empresa logo depois que eu formei, né, em 2004, 2005, né, final de 2004, 2005, que a gente abriu a Shizen Day Spa. E nessa época também representou um sucesso muito significativo para mim, a minha formação em fisioterapia. Foi importante, lógico que foi. Me deu uma base de conhecimento muito grande, tá? Então isso também representou um sucesso para mim. E muita gente que eu sei na massoterapia começa atendendo com aqueles cursinhos de final de semana, curso livre, né, para começar, e depois vai fazer um curso técnico, depois vai fazer uma faculdade de estética ou vai fazer uma faculdade de fisioterapia, como eu já vi isso também, né? E ao longo da minha carreira acadêmica, como professor, eu observei isso. E isso é muito legal, significa que você não se acomodou. E isso vai realmente sendo considerado ali pontos de sucesso para você. E aí eu voltei a considerar um sucesso o quê? Ter clientes fixos, né? Um asterisco aqui, porque, né, ter clientes fixos aqui no Brasil também representou ali um momento de sucesso, mesmo estando numa fase mais avançada, tá? Por isso que tem um asterisco. Porque eu tinha perdido todos aqueles clientes fixos que ficaram lá no Japão. E lá ter cliente fixo, preferência, era mais fácil. Aqui, eu tive que começar do zero. E ele chegou no momento posterior, mas ele também representou isso para mim naquela época, tá? Começar o quê? A encher a agenda. Foi de uma hora para outra? Lógico que não, mas ao longo dessa fase avançada também. Cada fase tem a sua respectiva duração. E tudo depende, lógico, de você ou do lugar que você está, que nem eu falei para vocês. Lá no Japão, a abundância, a cultura, então todas as fases são abreviadas. Aqui no Brasil, isso não é algo tão comum e tão fácil. E a gente fala, é simples trabalhar com massagem? Lógico que é simples. É difícil? É difícil também, né? Simples não quer dizer que é fácil, tá? Não quer dizer que é impossível, mas também tem que ter todo esse tempo de maturação, de amadurecimento, de busca de conhecimento, de persistência, de disciplina, que é básico em qualquer profissão. Mas na área da massagem aqui no Brasil, demora um pouco mais por causa da falta de cultura em relação ao Japão, como eu estou explicando para vocês, tá? E aqui, nessa fase sênior, depois que eu comecei a abrir empresa, não foi logo depois que eu abri a minha empresa, mas nessa fase ainda, um outro sucesso foi que depois de 3 anos, eu já estava, né, vivendo novamente de massoterapia. E isso também foi muito importante. E nessa fase, né, depois que eu voltei para o Brasil, eu conversei, lógico, com meu pai. Falei assim, ó, eu não quero voltar para o Brasil e passar dificuldade de novo, né? Então, eu precisava de um apoio. E aí tem que ser conversado. Nesse processo de amadurecimento, né, de desenvolvimento da empresa, eu tive um apoio
significativo dos meus pais, que me ajudaram bastante, mas que depois de um tempo, 2, 3 anos, a gente já começou a ter o nosso retorno e aí eu consegui, né, viver por minha conta. Então, nada realmente é tão fácil, simples assim, mas tudo é possível. Lógico que precisa ter um trabalho que você vai desenvolvendo e precisa acreditar, gostar daquilo que você faz para poder superar todos esses obstáculos e atingir todos esses sucessos aí ao longo da nossa carreira. Então, pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. E para que você fique sabendo toda vez que a gente subir um vídeo novo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, siga a gente lá nas nossas redes sociais, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Telegram. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.